Deus abençoe, meus amados irmãos e amigos. Mais uma vez, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus e falar acerca de coisas que já aconteceram e que estão acontecendo nos dias em que nós estamos vivendo, sempre trazendo um pouquinho mais de preparação para que possamos estar atentos e não perder este grande arrebatamento que breve, muito breve, acontecerá. Eu quero ler uma escritura no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, que diz assim, Apocalipse 22, 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Façamos uma breve oração. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez nos entregamos em Tuas mãos para que aquilo que falarmos possa surtir efeito na vida de cada um, de cada irmão, de cada irmã, daqueles que estão em busca do conhecimento da verdade. Não que nós a tenhamos, Senhor, mas por ocupar um cargo que para nós é, de certa forma, privilegiado por demais. Não somos merecedores, mas estamos diante de um público, diante de pessoas, e o povo espera que nós possamos estar inspirados, já que o Senhor tem dado tal ministério a nós, para que a gente possa lhes passar algo da Tua palavra para lhes ajudar, lhes abençoar. Então rogamos a Tua presença, rogamos a Tua manifestação, porque sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada podemos falar que possa causar efeito nas pessoas. Ajuda-nos, Senhor, ajuda os irmãos, as irmãs, aqueles que têm alguma necessidade, aqueles que precisam de libertação, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de algo que somente o Senhor entrando em cena pode lhes dar. Dele, Senhor, mostra o Teu poder, mostra que Tu ainda é o mesmo hoje e opera através da fé de cada um. Rogamos em nome do Senhor Jesus, esteja conosco mais uma vez. Amém, Senhor. Amém. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre o Espírito e o profeta e a noiva. Nós lemos esta escritura de Apocalipse 22, 17, onde fala sobre o Espírito e o profeta. O Espírito, ou melhor dizendo, o Espírito e a esposa. É o que nós encontramos em Apocalipse 22, 17. Concernente ao título que iremos falar, está na era da igreja de Laodiceia, no parágrafo 162, ou na página 330, na tradução da Voz de Deus. O Espírito e a esposa dizem vem. O Espírito, o profeta e a noiva. Não são três personalidades, mas são, assim como a máxima do Evangelho, um. Deus é um. O povo de Israel, os judeus, sabem muito bem a respeito destas coisas e por isso têm maus olhos para com o cristianismo, porque a maioria do povo cristão tem a revelação de que Deus é um, mas com três personalidades, três pessoas distintas, chamada Santíssima Trindade, o que não é verdadeiro, o que não é correto. Deus é um, com três diferentes manifestações.
Deus é um. Você pode ouvir sobre Pai, Filho, Espírito Santo, são um. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus disse que quando ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito que o mundo não pode conhecer, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Aquele que disse: eu e o Pai somos um, está agora dizendo aos discípulos que o Espírito que ele enviaria estava habitando com eles, mas estaria neles quando ele retornasse ao Pai. Ou seja, além do Filho ser um com o Pai, ele também era o Espírito Santo. E por isso ele precisava voltar à forma de Espírito, porque se ele não regressasse à forma de coluna de fogo, à forma do Pai, ele não poderia batizá-los com o Espírito Santo. Então, estes três são um. É o que eu quero falar aqui sobre o profeta, o Espírito, o profeta e a noiva. Estes três são um. Não são três. Não se tem um Espírito trabalhando a parte de um corpo chamado profeta. Não se pode dividir o Espírito e o profeta como sendo dois. Automaticamente, se não pode separar o Espírito do profeta, tampouco pode se separar a noiva do profeta ou a noiva do Espírito, ainda mais porque a Escritura diz o Espírito e a esposa. Porque o Espírito está falando através da esposa. Irmão Bran diz na Era de Pérgamo, parágrafo 30, você captou este último pensamento? Falando de Apocalipse 22, 17. Eu repito que cada era da igreja termina com a mesma admoestação. Aquele que tem ouvidos, ouça individualmente o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito dá a palavra. Ele tem a verdade para cada era. Cada era tem tido seus próprios eleitos. Eu estou lendo 31 e é o parágrafo 30, me desculpe, meus irmãos. Vamos voltar ao 30. Você notou em Apocalipse 22, 17, e o Espírito e a noiva dizem: vem, parágrafo 30 da Era de Pérgamo. E quem ouve diz: vem. Veja, a noiva fala a mesma palavra do Espírito. Ela é uma noiva palavra. Ou seja, a noiva e o Espírito são um. E o Espírito fala através da palavra, porque o Espírito e a noiva são um. Em cada era, ouvimos estas palavras. A noiva fala a mesma palavra do Espírito. Ela é uma noiva palavra. Ela é uma noiva que recebeu o Espírito. Uma noiva palavra. Nós sabemos que Jesus Cristo é a palavra. Nós sabemos que Deus é a palavra. E se a igreja ela se torna uma noiva palavra, ela não fala por si mesma. Ela tem que transmitir aquilo que o Espírito lhe mostra. Porque é o mesmo caso que encontramos em São João, capítulo 5, versículo 19, onde Jesus disse: na verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. O Filho era motivado pela inspiração do Espírito, pela visão do Espírito. Ele não fazia nada ou não dizia nada sem que antes o Pai lhe mostrasse. Da mesma forma, é a noiva.
Se a noiva diz vem, é porque o Espírito diz vem. Se a noiva fala algo a respeito da palavra, é porque o Espírito disse que aquilo tem que ser assim, de acordo com a palavra. Porque a noiva e o Espírito são um. Não existe um Espírito à parte do profeta. Não existe um profeta à parte da noiva no tempo em que nós vivemos. Não existe uma noiva no dia em que nós vivemos à parte do profeta. O Espírito, o profeta e a noiva. Se nós colocarmos o profeta em um tempo passado, para podermos basear de que hoje ele está falando através da noiva e não através do profeta, o que poderia ela fazer sem o Espírito, sem o profeta? Ela estaria agindo por conta própria? Se nós colocarmos um profeta trabalhando sem o Espírito, o que ele poderia produzir sem o Espírito? Ele precisa do Espírito encarnado em seu corpo de carne para poder falar as palavras aos seres humanos. E quando o Espírito encarna no profeta, automaticamente o profeta é a noiva. O Espírito, o profeta e a noiva é uma unidade, não é uma trindade. Por mais que esta influência católica romana esteja derramada sobre o protestantismo, sobre o cristianismo, há um grupo que são os verdadeiros crentes, que são os verdadeiros eleitos, que Deus não se deixará enganar pela falsa doutrina trinitária católica romana. Deus não é três, Deus é um. O Espírito, o profeta e a noiva não são três, eles são um. Irmão Brando diz na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 100, o Espírito Santo é o profeta desta hora. Ora, meus irmãos, nós entendemos que nós estamos escutando e crendo na mensagem do profeta Elias, que foi prometido em Malaquias 4, que foi reprometido em Mateus 17:11 pelo próprio Senhor Jesus. Nós sabemos que este profeta está identificado em São Lucas 17, 26 a 30, a manifestação do Filho do Homem. Nós sabemos em Zacarias 14, 6 e 7, onde diz que haveria luz no tempo do entardecer, que haveria um tempo nebuloso, um tempo escuro, um dia sombrio, um dia em que poderia apenas enxergar para poder se unir a denominações, mas no entardecer, no final da tarde, haveria luz. A luz da palavra, a luz do Filho, o sol brilharia. No inglês, o sol é sun, S-U-N. Filho é son, S-O-N. O Filho do homem, o sol, a luz, brilharia no entardecer. A manifestação do Filho do homem. E ele era o profeta da hora. Mas o irmão Branco está dizendo, o Espírito Santo é o profeta desta hora. Porque o Espírito e o profeta são um. Ele estava indicando sua palavra, provando-a. O Espírito Santo foi o profeta na hora de Moisés. O Espírito Santo foi o profeta na hora de Micaías. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Micaías. O Espírito Santo, o qual escreveu a palavra, vem e confirma a palavra. O Espírito não pode agir à parte do profeta. O Espírito não pode agir à parte da noiva. Porque, consequentemente, ao agir através do profeta, está agindo através da noiva, visto que o profeta não é o noivo, visto que o profeta não é o Senhor Jesus Cristo. Já tivemos um profeta que foi o noivo,
que foi o Senhor Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, que foi a palavra, que a plenitude da divindade nele habitou corporalmente. Já tivemos um profeta que foi o noivo, mas depois que ele cumpriu o seu trabalho e voltou ao Pai, e ele começa a trabalhar como o Espírito, através das eras da igreja, ele prometeu que ele manifestaria como Filho do Homem, mas desta vez não para ser noivo, mas para ser a palavra manifestada através de sua noiva, através de sua igreja. E quando ele faz estas coisas, o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e o profeta dizem vem. Ainda que a plenitude da palavra esteve manifestada no profeta William Branham, aqueles que creem no profeta William Branham fazem parte desta noiva, fazem parte deste corpo, desta noiva palavra. É muito bom ver estas coisas, é muito bom não termos a nossa visão embaçada, turvada, incomodada, distorcida pela visão católica romana, onde se vê três, onde há apenas um, onde há um Deus, eles veem um Pai, um Filho e um Espírito Santo. É o que os judeus reclamam. Qual deles é o seu Deus? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Aí vem o profeta e esclarece: estes três são um, com três distintas manifestações. E estes três, o Espírito, o profeta e a noiva, são um, em uma única manifestação. Em Apocalipse 10, a sua noiva estava pronta. Se ele veio, é porque a noiva estava pronta. Se nós não fomos arrebatados ainda, é porque agora um último membro desta noiva que já entrou, deste último eleito que já entrou, ouçam bem, o último eleito que já entrou, o último mensageiro que já entrou. Eu ainda vou pregar sobre as contradições de Corá, porque há um tempo em que Corá ou Coré é beneficiado pela salvação de Moisés, é beneficiado pela salvação do profeta William Branham, escapa do chicote, do flagelo de Faraó, escapa. Mas quando chega em uma determinada altura do caminho, ele contradiz tudo aquilo que pregou, tudo aquilo que apoiou. Já foi um apoio. O último eleito entrou. Já foi um apoio. O último sinal. O último eleito, porque está escrito no quarto selo que quando o último eleito entrasse, a coisa seria revelada. Então o último eleito, o último profeta, o último mensageiro entrou, os selos foram revelados. Isto foi pregado, isto foi anunciado. Mas hoje se tornou contraditório. Já não foi mais o último. O último sinal que a igreja recebeu foi Deus, na forma de uma carne humana, que de costas para a tenda, conversando com Abraão, discerniu os pensamentos de Sara. Isso foi pregado e hoje já não é mais o último sinal. Visto que o povo crê em outro mensageiro, em outro homem, então aquele foi o penúltimo sinal. Aquele foi o penúltimo eleito. Mas eu estou aqui pensando em ficar ao lado da mensagem, em ficar ao lado do profeta, em ficar ao lado da noiva verdadeira, que fala as palavras do Espírito, que fala conforme o Espírito manda, conforme o Espírito ordenou, conforme está nas mensagens. Repetir o que disse o irmão Branham é repetir o que o Espírito falou através do profeta, que também foi a noiva. Vocês entendem, meus irmãos? Não existe uma noiva à parte do profeta. Não existe um profeta à parte da noiva. Porque ele não é o noivo, ele é noiva.
e ela só pode ter o assim diz o Senhor se o profeta estiver nela. A era de Laodiceia, parágrafo 162, graças a Deus, neste momento, esta era não passou ainda. Ele ainda está clamando, e seu clamor não é somente aos ouvidos espirituais dos homens pelo seu espírito. Mas uma vez um profeta está na terra, mais uma vez um profeta está na terra. Quando? Nos dias da voz do sétimo anjo, mais uma vez um profeta está na terra. Não houve profetas desde o tempo de Paulo. Tivemos mensageiros como Irineu, Martim, São Columba, Lutero, Wesley. Mais uma vez um profeta está na terra nos dias da voz do sétimo anjo. William Branham. Mais uma vez um profeta está na terra. Um profeta escriturístico, um profeta vindicado, um profeta com sinais, um profeta que discernia os pensamentos dos corações das pessoas, um profeta que predisse e acontecia exatamente como ele falava, um profeta que não fugia da escritura, um profeta que não levantou uma cerca denominacional, um profeta que era interdenominacional, que não afirmava que Deus estava em sua igreja, mas que Deus estava em sua palavra. Um profeta tão rendido ao Espírito, um profeta que honrou essa palavra, que viveu dignamente como a palavra manda, que pregou a palavra como o Espírito lhe ordenou que pregasse. Um profeta esteve na terra e nós cremos que ele foi um profeta de Deus. Nós seguimos os seus ensinamentos. Nós cremos que o profeta foi a boa palavra enviada da parte de Deus. Nós cremos que nós somos privilegiados ao poder conhecer o profeta, porque conhecendo o profeta, conhecemos a voz do Espírito, e conhecendo o profeta, e ouvindo e crendo na voz do Espírito, fazemos parte desta noiva, e também podemos junto com eles dizer, vem! Um profeta, Deus visitando o seu povo, não uma denominação. Deus não é uma denominação. Deus nunca foi uma denominação. Deus nunca foi uma organização. Todos os movimentos denominacionais que existem, outrora, no seu início, não eram uma denominação. Quando Lutero se levantou, quando Lutero se ergueu, não era uma denominação. Mas depois que eles foram para o sepulcro, fizeram de sua crença uma denominação, uma organização. A palavra avançou, a luz avançou e Deus levantou John Wesley com a mensagem de santificação. Não era uma denominação, era Deus falando através de um mensageiro. E quando Wesley morreu, aí formaram uma denominação com aquilo que aquele homem pregou. Então surgiu o movimento pentecostal na América do Norte, na Califórnia, e o movimento pentecostal varreu o mundo. Movimento onde passaram a orar pelos enfermos, expulsar demônios, falar em línguas. O movimento do poder divino de Deus sendo derramado, um genuíno movimento pentecostal, aquele que surgiu lá no princípio. Irmão Branham diz, Pentecostes não é uma denominação. Lutero não foi uma denominação. Wesley não foi uma denominação. Pentecostes não foi uma denominação. Pentecostes é uma experiência. A terceira etapa não é uma denominação. A terceira etapa não pode ser uma cerca. A terceira etapa é uma experiência. A terceira etapa é uma experiência individual. Entre você e Deus, entre eu e Deus. Quando vê a sua palavra manifesta, você crê, você diz amém. Você se desespera para que aquilo tome conta de você. Você quer mais daquilo. Você quer passar por aquela experiência. Você quer conhecer aquela experiência. Você quer sentir. Você quer ser aquela experiência.
O irmão Branham pregou uma experiência pessoal com Deus, individual. Individual é você e Deus. Não diga a minha igreja, não diga eu pertenço à terceira etapa, não diga eu creio em fulano de tal. Viva a palavra, creia na mensagem do profeta, creia no que Deus fez e tenha uma experiência pessoal com Deus. Você e Deus. Individual. Aprenda a viver individualmente com Deus. Ter companheirismo com seus irmãos, ter companheirismo com aqueles que creem na palavra e tentar mostrar para aqueles que ainda não creem na palavra a verdade da palavra, através da sua experiência, para que eles possam olhar e ver, isto realmente causa efeito, isto muda, isso transforma. Uma experiência pessoal com Deus transforma o homem. Muda o homem em sua maneira de viver, sua maneira de agir, sua maneira de falar, sua maneira de se comportar, sua maneira de tratar os outros. O homem que tem uma experiência pessoal com Deus, que passa por aquela experiência da palavra do dia, a palavra do dia. Se você tem tido a oportunidade de ter uma experiência pessoal, de poder pegar a mensagem do irmão Branham e ir averiguar se o que estamos pregando é verdade, para poder ver se a experiência que estão lhe apresentando não é uma experiência divina, é uma experiência denominacional, humana e carnal, que te faz retroceder e que talvez, se você não abrir os seus olhos, poderá perder o rapto por falta do Espírito Santo na sua experiência pessoal com Deus, por causa da sua negligência, por querer enxergar a mensagem através da visão de outros. Você tem que enxergar a mensagem, você tem que ver os parágrafos, você tem que ver os versículos da Bíblia, você tem que ir lá provar para ver se isso é verdade ou não. Você tem a obrigação, se está me escutando até agora, por cerca de 27 minutos já estou pregando, se você está me escutando, você tem a obrigação de ir na mensagem, na Bíblia, e verificar se o que eu estou falando é verdade. Se Deus é três, se o Espírito, o profeta e a noiva é três ou se é um. O Espírito e o profeta é um, o Espírito e a noiva é um. O Espírito não pode agir a não ser se ele esteja encarnado. O Espírito tem que encarnar para poder agir, para poder trabalhar, para poder falar. E quando ele encarna, nos últimos dias, ele é um profeta. Por conseguinte, o profeta é a noiva. Apocalipse 10 é uma unidade, não é uma trindade. São Mateus capítulo 3, você vê Jesus Cristo saindo da água. Você vê ali descrito na Bíblia, o céu aberto, o Espírito descendo com forma de pomba, e uma voz que disse: este é meu filho amado. Aí você pensa, é três. O irmão Branham vem dizer um. E agora, e a explicação? E a explicação que se dá? O irmão Branham diz que é um. Ali não prova. E o homem que apontou aquela escritura para o irmão Branham disse: agora eu poderia amarrá-lo nesta escritura de tal forma que ele ficaria sem saída e sem jeito. E quando o irmão Branham falou essas coisas, ele foi repreendido pelo Espírito. Não deveria falar dessas coisas. O irmão Branham tinha uma revelação a respeito de São Mateus capítulo 3. Ele não deu a explicação ali. É perguntas e respostas sobre os selos que ele fala sobre isso. Mas Apocalipse 10, um anjo forte descendo do céu, o sétimo anjo na terra, e João tomando o livrinho da mão do anjo forte. Não são três, são um. João representou a noiva, João representou a esposa que não existia. Lá em seu tempo, enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos, ele representou a noiva do último dia. A noiva do último dia é o profeta do último dia. O profeta do último dia é o profeta que tem o Espírito do último dia. A noiva é o profeta e o Espírito. William Branham deveria tomar aquela espada. William Branham deveria tomar o livro da mão do anjo.
Para quê? Para se tornar a noiva a palavra. Para se tornar a igreja a palavra. Para que a palavra pudesse estar na noiva. Ele tinha que tomar o livro da mão do anjo forte. Mas lá atrás, nos dias do apóstolo João, William Branham não estava lá. O que fez João? João foi lá e representou o William Branham. João foi lá e representou a noiva. João foi lá e representou o profeta. E comeu o livro. Por que ele comeu o livro, diz irmão Branham? Tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da sua vontade. Ele comeu o livro para que ele e a palavra se tornassem um. Para que Cristo e a noiva se tornassem um. A palavra é os selos, a palavra é Cristo que veio do céu. E quando o livrinho é comido, é ali onde a noiva pode falar aquilo que o Espírito diz. É ali onde o profeta pode falar aquilo que o Espírito está falando. Repetir o que o profeta, o que o Espírito tem ordenado que se fale. Meus irmãos, mais uma vez um profeta está na terra. Uma vez mais, e mais uma vez um profeta está na terra, e é o último profeta. Irmão Branham diz que há um profeta mensageiro para esta era. Um profeta mensageiro. Ele será o profeta da pedra de coroa. Branham. Não é nenhum outro homem. Não é nenhum outro usurpador do trono de Deus. Usurpador da posição de Deus. É o profeta William Branham. As pessoas pensam que nós estamos lutando contra o homem, brigando. Não, nós estamos defendendo o que a palavra disse, estamos posicionando-nos ao lado da palavra. Porque muito feri a palavra, porque muito desagradei ao meu Senhor, porque muito desonrei a mensagem ao pregar erroneamente outro homem depois do irmão Branham. Você sabe como é que fica o coração de um pregador quando ele percebe que errou, que cometeu um terrível equívoco de enganar o povo? Você percebe o quanto somos esbofeteados todos os dias? Você ajudou as pessoas a irem para o erro, você os ajudou a perderem o rapto, mas graças a Deus pela Escritura que diz que nenhum eleito se perde, graças a Deus pela Escritura que Ele não perde nenhum dos seus, todo aquele que meu Pai me deu virá a mim, todo aquele, nenhum se perde, e precisamos pregar desta forma, precisamos mostrar desta forma. Não fomos chamados a um piquenique, fomos chamados a uma guerra. E numa guerra, não é aperto de mão e amizade, sorrisinho, não. O diabo, o inimigo de nossas almas, aquele que deturpa a palavra, aquele que engana, aquele que envolve e mente, aquele que anda ao derredor procurando a quem possa tragar, ele precisa tomar uns tiros da palavra, uns tiros de uns versículos bíblicos, de uma inspiração divina, dos parágrafos da mensagem. O diabo tem que ser desmascarado. Ele precisa ser mostrado, desnudado, onde ele está escondido, onde ele tem enganado. Onde o diabo tem enganado o povo hoje, mostrando que há uma noiva que surgiu agora. Se esta noiva surgiu agora e ela é a parte do profeta, então o profeta não tem nada a ver com ela e também o Espírito não. Ela age sem o profeta e sem o Espírito. É assim. Se você quer se voltar ao Filho, você está sem o Espírito e sem o Pai. Se você quer falar com o Pai, obviamente, então, está sem o Filho e sem o Espírito. Veja a máxima que estamos usando, a máxima da unidade de Deus. A unidade, não uma trindade. A
A Trindade é a arma de Satanás. A Trindade é o que o diabo usa. Foi o pontapé inicial no Concílio de Nicéia, no ano 325. É uma trindade, 3. É o diabo deturpando. Logo após a mensagem do irmão Brana, logo após a morte do irmão Brana, quantos o diabo usou para deturpar a palavra? Quantos homens se levantaram dizendo-se serem sucessores de William Marion Brana, sucessores do profeta, líderes da nova igreja, da noiva? Não. Como pode ser líder da noiva se William Brana era a noiva? Você não pode liderar a noiva, porque a noiva já veio, a noiva já apareceu, a noiva já cumpriu aquilo que dela estava escrito. A noiva foi o profeta William Branham. Quando Cristo veio do céu e encarnou, a noiva se tornou a palavra, a noiva a palavra. Provando sua palavra 236, a igreja tem que ser a palavra, porque ele é a palavra, ele é os 7 selos, ele é o Novo Testamento. E a igreja tem que ser o Novo Testamento, a igreja tem que ser os 7 selos. E para a igreja ser a palavra, ela não pode se tornar a palavra sem que a palavra venha e encarne nela. É onde o Espírito, o profeta e a noiva. Uma vez mais, 162, a era de Laodiceia. Uma vez mais, Deus revelará a verdade, como fez a Paulo. Nestes dias do 7º mensageiro. Que coisa boa estas frases, que coisa boa estas afirmações. Nestes dias do 7º mensageiro, nos dias da era laodiceana, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como revelou a Paulo. Ele falará claro. Ele quem? O profeta. Ele quem? O Espírito. Porque o Espírito é o profeta da hora. Os ungidos dos últimos dias, parágrafo 100. Ele falará claro. E aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome, receber o profeta em seu próprio nome, receber o profeta em seu próprio nome. Eu recebo Brana, eu recebo o profeta Brana, eu recebo a palavra Brana, eu recebo selos Brana. É um profeta em seu próprio nome. Não é nenhum outro nome. Não é José, não é Pedro, não é João, não é Tiago, não é Antônio, é Brana. Quem receber este profeta em seu próprio nome, receberá o efeito benéfico do ministério deste profeta. O efeito benéfico, além de esclarecer todos os segredos de Deus, te prepara para o arrebatamento. Além de estabelecer as normas, aquilo que Deus quer de você na era em que você está vivendo, ainda te dá fé de arrebatamento. Te prepara para o arrebatamento. Isto é um efeito benéfico em crer, em não ter vergonha deste nome. Não tenho vergonha do nome Brana. Não, eu não estou falando de um homem, eu estou falando da palavra. Brana, a palavra. A palavra desceu do céu, a palavra encarnou em um homem, e aquele homem chamou-se Jesus. A palavra se fez carne em Jesus. Nos dias da voz do 7º anjo, o anjo forte desceu do céu, com um livrinho, a palavra desceu, e pôs um pé na terra e outro no mar. E a palavra e o profeta se tornaram um. Brana! Este é o segredo. Este é o mistério. Este é o mistério que ele nunca pôde revelar aos profetas do Velho Testamento. Ele não pôde revelar aos seus discípulos, não pôde revelar a Pedro, a Tiago, a João, não pôde revelar a sua audiência, não pôde revelar a Paulo, não pôde revelar a Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Mas nos dias da voz do 7º anjo, o mistério, já tinha sido revelado um mistério. Deus em Cristo foi o mistério. Cristo, o mistério de Deus revelado.
Colossenses capítulo 1. Cristo é um mistério. Já tinha sido revelado. Mas Cristo, a noiva, o mistério. Deus em Cristo. Cristo na noiva. Cristo na noiva. Cristo embrana a noiva. O profeta, o Espírito e a noiva. Cristo embrana é um mistério tríplice para quem conhece a mensagem, para quem entende da mensagem, para quem leu a mensagem com ouvidos espirituais, com o coração aberto. Cristo é o mistério de Deus revelado. Deus em Cristo, Cristo na noiva, Cristo na igreja, Cristo embrana e a igreja no reino restaurado. É um mistério tríplice. Deus em Jesus, Jesus em Bran e a igreja, a noiva e ele de volta ao Éden restaurado. Mas para isso ele precisava declarar esse mistério, ele precisava revelar esse mistério. E ele revelou, ele manifestou, ele já fez esse papel nos dias da voz do sétimo anjo. A palavra estava desvelada, a palavra estava diante do povo. A palavra, o profeta é a palavra, os profetas eram a palavra, Cristo era a palavra manifestada, a palavra discernindo os pensamentos do coração de Sara, como foi nos dias de Ló. A palavra é apta, é mais afiada, Hebreus 4:12, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e apta para discernir os pensamentos. A palavra, quem fez isso? A palavra, brana, Jesus Cristo em brana. Oh, meus irmãos, este profeta em seu, aqueles que receberem esse profeta em seu próprio nome, receberá o efeito benéfico do ministério deste profeta. E aqueles que ouvirem-no, o profeta, serão abençoados e se tornarão parte desta noiva do último dia. Último profeta, última advertência do Espírito. Não há mais eras para que o Espírito possa dar advertência. Não há mais mensageiros para que o Espírito possa dar advertência, diz irmão Brana. Não há mais. Esta é a última advertência. Se tornarão parte desta noiva do último dia, que está mencionado em Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem, vem. O grão de trigo, a noiva, que caiu na terra em Niceia, voltou ao original grão da palavra novamente. A noiva que caiu em Niceia, a igreja que foi perseguida, o grão de trigo que foi enterrado, que brotou com Lutero, que floresceu com Wesley, que formou casca em Pentecostes. Esta noiva voltou ao grão. Lutero é talo, Wesley é borla, Pentecoste é cascas, e grão é brana, brana é grão. A noiva, o grão de trigo, a noiva que caiu na terra em Niceia, voltou ao seu original grão da palavra novamente. Louvado seja Deus para todo sempre. Sim, atentem para o profeta autenticado de Deus que aparece nesta última era. Atentem para ele, olhem para ele, ouçam-no, escutem-no, recebam-no em seu próprio nome. Porque se outros vêm em seu próprio nome, a este vocês aceitam, diz Jesus. Eu venho em nome de meu Pai e não me tendes recebido. Bran veio em nome do Pai e não o receberam, não o recebem, mas outros aparecem em seu próprio nome e a estes eles recebem. Aparece João vindo em seu próprio nome e estes eles recebem. Ainda que João é uma farsa, João não é o nome do homem, por isso é uma mentira, é uma mensagem mentirosa. Estamos seguindo a mensagem de João. Não é João! Para de enganar o povo. Dá o nome do homem. Pega o nome na certidão de nascimento. Pega o nome na carteira de identidade. Aí já mostra a mentira. Mas receba este profeta em seu próprio nome.
este sétimo mensageiro, este sétimo anjo, este que é a noiva, o Espírito. Louvado seja Deus para todo sempre. Sim, atentem para o profeta de Deus que aparece nesta última era. O que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá. Porque o que o profeta diz é o que o Espírito diz. E o que o Espírito diz, o profeta, ao falar, automaticamente a noiva está falando. Porque automaticamente aqueles que presenciam o ministério do profeta e recebem o profeta e creem no profeta em seu próprio nome, fazem parte desta noiva. O que diz da parte de Deus, a noiva dirá, porque ele mesmo é a noiva. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. Preste atenção, meus irmãos. O Espírito, o profeta e a noiva, palavra. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. Vamos seguir. E aquilo que eles disserem já terá sido dito pela palavra. Eles estão dizendo agora. 162, a era de Laodiceia. O Espírito, o profeta e a noiva, eles estão dizendo agora. Eles estão falando agora. O Espírito, o profeta e a noiva são um. Eles estão dizendo agora. Eles não está o profeta falando hoje e a noiva vai falar do ano 2000 para... Não, ele já estava falando. Satanás, o diabo, que engana todo mundo, que trapaceia, que toma os parágrafos e desloca os parágrafos, eles estão dizendo agora. Irmão Brana diz, 24, a era de Pérgamo, eis aqui mais evidentemente estabelecido que a perfeita manifestação de Deus no Filho era pelo Espírito habitando nele, manifestando-se em palavra e obras. Isso é exatamente o que nós temos ensinado o tempo todo. Quando a noiva voltar a ser uma noiva palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. Quer dizer que nos dias do irmão Brana não era noiva. O irmão Brana está dizendo que quando a noiva palavra se manifestar, vai produzir as mesmas obras que Jesus produziu. Quer dizer que tem uma noiva que vai produzir hoje o que Jesus produziu? Porque o William Branham não é noiva. Ou é uma noiva que não é a noiva, a palavra, que não é a noiva do último dia? Eles são um, o Espírito, o profeta e a noiva. Ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. Será que tem outro homem que produziu o que o profeta William Branham produziu? Será que tem um outro homem que vai fazer mais do que o William Branham fez? Será que tem um outro homem que terá o sinal messiânico como o profeta William Branham teve? Será que vai ter outro homem que vai falar a palavra como William Branham falou? E desde Enoque, nunca nenhum outro profeta falou a palavra, nem mesmo Jesus falou a palavra para trazer algo à criação. E nos dias de Branham, ele falou a palavra e trouxe esquilos à criação. Será que vai existir uma noiva que vai produzir mais do que esta noiva? Produziu as mesmas obras. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e obras maiores do que essas. Irmão Brana fala na mensagem Shalom, parágrafo 100 em diante, que obras maiores é trazendo esquilos, algo à criação. Jesus multiplicou o pão, multiplicou o peixe, transformou água em vinho, mas nunca trouxe nada à criação. Isto é obras maiores. E o que o irmão Brana diz? Nesta mesma mensagem da era de Pérgamo 57, ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Ele, Jesus, não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Assim, agora ele opera na noiva e através dela,
ela sabe que não era tempo para ele realizar certas coisas que deve fazer agora, mas ele cumprirá agora através da noiva a obra que ele deixou para este tempo específico. Ele cumpre agora através dela. Ela cumpre hoje? Não, já cumpriu na noiva, através da noiva, Brana. Foi Bran que cumpriu as obras que Jesus não pôde cumprir lá atrás. Foi Bran que criou. Foi Bran que revelou o 7º selo, que Jesus não pôde revelar lá atrás, porque ele diz, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. O Filho não sabe, os anjos não sabem, somente o Pai tem isso em sua mente. Ele não podia realizar aquela obra, ele não podia dar aquele esclarecimento. É um mistério, diz irmão Branco, Cristo é um mistério de Deus revelado. Deus colocou em sua mente, e Jesus disse, ninguém sabe. Mas agora, ele está revelando, sendo parte desse tríplice mistério, Deus na noiva, Deus na igreja, Deus em Brana. 24, voltemos para o parágrafo 24 da era de Pérgamo. Ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. A palavra é Deus e o Espírito é Deus. Eles todos são um. A palavra, Deus e o Espírito são um. A palavra é Deus, o Espírito é Deus. E eles todos são um. Deus, a palavra, o Espírito, o profeta, a noiva, todos eles são um. Um não pode agir separado do outro. O Espírito não pode agir separado do profeta. Deus não poderia agir separado do profeta William Branham. Ele não poderia fazer nada se o 7º anjo não estivesse na terra em Apocalipse 10. Ele não poderia revelar o seu mistério. Ele não poderia agir separado de William Branham. Deus precisou do profeta William Branham. Cristo precisou do 7º anjo. Cristo precisou de Malaquias 4. Cristo precisou de Elias. Sem o 7º anjo, ele não poderia trabalhar. Ele não poderia revelar o seu mistério. Por conseguinte, ao obter o 7º anjo como o 7º mensageiro, revelador dos segredos de Deus, ele está automaticamente produzindo uma noiva, a palavra, porque quando ele entroniza no 7º anjo, é o marido entrando na esposa, é a palavra entrando na noiva, é a palavra entrando na igreja, e se tornando um. 236, provando sua palavra, o Filho do Homem que descerá em carne humana e unirá a sua igreja com ele como sendo um. Casou, Cristo e Bran casou. Se ele já casou, ou nós somos partes de Bran para também fazer parte desse casamento. Se nós somos uma noiva à parte, não é Cristo que é o nosso esposo. Talvez possa ser o anticristo e não Cristo. O anticristo, porque a Igreja Católica diz também que ela é a noiva de Jesus Cristo. Falar não significa ser. Falar não significa ser, meus irmãos. Você tem que provar pela palavra, tem que provar pela mensagem, tem que provar pela Bíblia. Não é pegar um parágrafo isolado e fazer uma doutrina. Tem que pegar o parágrafo e tem que fazê-lo encaixar nos demais parágrafos. Não adianta pegar o parágrafo cura divina 233 e dizer que o irmão Branham estaria na próxima geração, que Deus teria outro. Faz isso encaixar que o 7º anjo é o último mensageiro. Faz encaixar com a igreja não recebeu mais sinais depois que Deus veio em carne e discerniu os pensamentos dos corações das pessoas. Aquele foi o último sinal para a igreja. Encaixa esse parágrafo. Encaixa esse parágrafo. Quando é pregado que o último eleito já entrou, aí tem mais um eleito, encaixe, tem que fazer o quadro encaixar. Os quadros são formados, a vaca está comendo capim na copa da árvore. Você tem que formar o quadro certo.
a árvore e a vaca no chão, pastando embaixo da árvore, pastando grama embaixo, no chão, onde é o lugar da vaca está. Mas para uma interpretação particular, para poder honrar um sistema, os homens interpretam a palavra e a destoam, fazem-na destoar do restante das Escrituras, fazem-na destoar do restante da Bíblia. Pegam um parágrafo isolado, o isolam e o bate e vão indo para o inferno. Vão indo para o inferno. Vão cada vez ficando mais cegos, cada vez mais escravos do pecado, cada vez mais sovelados, algemados, escravos da imposição humana, homens sem capacidade nenhuma de poder manifestar a sua personalidade. Homens que deveriam ser livres, pastores que deveriam ser livres com a mensagem do irmão Branham, se tornam escravos de homens, pastores sem personalidade. Os pastores molengas, que deveriam servir de exemplo, é o outro que é exemplo, é o outro que é cabeça da igreja. Pastor, represente o William Branham, represente a mensagem do irmão Branham, mostre o irmão Branham para o povo, mostre o profeta para o povo, não mostre uma personalidade, um personalismo, não baseie a sua igreja sobre um homem. A hora que o homem ruir, a sua igreja também vai cair, a sua igreja vai afundar. Na hora que o homem afundar, perto está, tudo que é baseado sobre um homem não pode permanecer, porque o homem é como uma erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, foi-se a glória do homem. A hora que o homem ruir, toda a glória na qual está baseada suas igrejas, suas denominações, também ruirão. Mas baseie naquilo que é real, baseie a sua igreja em rocha, baseie a sua igreja em Branham, baseie a sua igreja no profeta de Deus que foi vindicado, que foi a palavra. Baseie ali, mostre Cristo para a igreja, mostre o que Deus fez através do sétimo anjo, conduza-os a ter a sua experiência pessoal com Deus. Sejam homens, sejam valentes, vença o mal, vença o diabo, vença a interpretação humana, vença as correntes, vença as algemas, vença em nome do Senhor Jesus. Sai da denominação, sai, porque enquanto você não sair, você não vai ver. Enquanto você estiver preso, você não vê. Abraão não viu enquanto ele não saiu. Deus disse a ele: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Ele podia perguntar ao Senhor e dizer: Senhor, me mostra primeiro, para mim depois eu sair com mais fé, mais confiante. Eu quero ver primeiro. Não, sai. Sai do galinheiro. Sai da prisão. Sai da denominação. Se alguém verdadeiramente tem o Espírito de Deus, ele terá a palavra de Deus. Todos eles são um. Era de Pérgamo 24. A palavra é Deus, o Espírito é Deus. Eles todos são um. Um não pode agir em separado do outro. Meus irmãos, eu ia ler aqui mais alguns parágrafos. Cristo é o mistério de Deus revelado. Parágrafo 421. Eu quero ser rápido na minha pronúncia. 421. Sobre assim como Deus cumpriu suas promessas no corpo de Cristo, também está Cristo fazendo suas mesmas obras no corpo de Cristo, a igreja. Veja, assim como Deus cumpriu promessas no corpo de Cristo, cumpriu escrituras no corpo de Cristo, assim também está Cristo fazendo suas mesmas obras no corpo de Cristo, a igreja. Assim como Deus cumpriu suas obras no corpo de Jesus Cristo, Ele também está fazendo suas obras em seu corpo, a igreja. Quem era este corpo? Branham, a igreja, a noiva. Veja, declarando o seu mistério
a sua árvore noiva no último dia, declarando o seu mistério, a sua árvore noiva. Para quem Deus declara os seus mistérios? A sua noiva. 396. 397. Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja, meus irmãos, veja. Porém, o grande mistério de Deus, o que o eterno Deus tinha como um mistério, o que Deus tinha como um mistério, como um segredo, tem agora, sido revelado em Jesus Cristo, logo transmitido para a sua igreja. Quem é a igreja? A noiva. O que uma vez estava na mente de Deus, está agora no coração de Cristo, Jesus. Jesus namorando a igreja. Sua noiva, sussurrando seus segredos para ela. Jesus sussurrando seus segredos para ela. Para quem é que Jesus sussurrou os seus segredos? Irmão Brandes da Brecha, parágrafo 214. Agora, abrir os selos e divulgar todos os mistérios a eles, ao sétimo anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão nestes 7 selos, está vendo? Foi isso que ele disse aqui. Todos os mistérios estão nesses 7 selos, 218, a mensagem à brecha. Então, o sétimo anjo, se este livro, Mistérios, é a palavra de Deus, o sétimo anjo tem de ser um profeta para a palavra de Deus vir a ele. Nenhum sacerdote, papa ou qualquer outra coisa pode recebê-la. A palavra não vem a tais. A palavra de Deus vem somente a um profeta. Sempre Malaquias 4 prometeu tal coisa. 220. Outros fizeram suposições na era denominacional. Mas veja, ele tem de ser este homem, o sétimo anjo de Apocalipse 10, 1 a 4. O sétimo anjo tem os mistérios de Deus dados a ele. O sétimo anjo tem os mistérios de Deus dados a ele. Vamos de novo? O sétimo anjo tem os mistérios de Deus dados a ele. A brecha 220. Cristo é o mistério de Deus revelado, 397. Cristo, Jesus, namorando sua igreja, sussurrando seus segredos para ela. Ela é o sétimo anjo. Os segredos foram entregues ao sétimo anjo. Jesus sussurra os seus segredos para ela, para o sétimo anjo. O profeta, o Espírito veio no profeta. O Espírito, que é a palavra, veio no profeta. O profeta é ela, porque o profeta ficou conhecendo os segredos. O profeta ouviu os segredos. O profeta ouviu os mistérios. E sendo ouvidas dos 7 trovões suas vozes, eu ia escrevê-las. Quem? João representou a noiva. João representou o Bran. Ele ouviu os 7 trovões. Ele ouviu os segredos. Ele ouviu o 7º selo. Ele fez parte do mistério. Porque ele e Cristo se tornaram um. Quando Cristo veio e casou com a sua igreja, com a sua noiva. Meus irmãos, sussurrando seus segredos, 398. Eu gostei disso. Cristo sussurrando seus segredos a ela. E ela é o sétimo anjo, porque foi ao sétimo anjo que os segredos vieram. Já deveria ter encerrado, 398. Você sabe como você diz coisas à sua esposa? Você sabe a mocinha com quem vai se casar? Você a ama tanto que você simplesmente conta-lhe os segredos. 399, para nós encerrarmos. Isso é o que Deus, Cristo, está fazendo para a igreja. Meus irmãos, eu sempre gosto de sublinhar algo interessante, e a mensagem é toda sublinhada, toda rabiscada, e sempre quando a gente lê a mensagem, algo novo, mas isso aqui é bom, vou sublinhar aqui, isso é o que Deus, Cristo está fazendo para a igreja, está fazendo para a igreja, o quê? 398, contando seus segredos a ela. Sabe que como você diz segredos à moça com quem você vai se casar? Sabe quando você, depois de casado, também continua a contar seus segredos à sua esposa? Sabe? Isso é o que Cristo está fazendo para a igreja. Ou seja, a noiva já estava manifestada. A noiva palavra, a noiva Abraão, está vendo?
Ele a está deixando conhecer os segredos, justamente os segredos. Não a essas namoradeiras, eu quero dizer, a sua esposa. Cristo e a esposa, Cristo e o sétimo anjo, Cristo, o profeta e a noiva dizem: vem. Eles são um. Amém? Amém, meus irmãos. Bondoso Pai Celeste, mais uma vez, cremos que a Tua palavra continuará agindo, a Tua palavra continuará desvencilhando todo o mal do povo, todo o mal daqueles que porventura estão enlinhados nas interpretações humanas, que formaram a glória humana. Senhor, a Tua palavra é muito boa, a Tua palavra é simples, e esta simplicidade nos liberta. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, ajuda-nos, porque sem o Senhor nada poderemos fazer. Obrigado pelos meus irmãos, por aqueles que creem no profeta William Branham, por aqueles que ouvem-no e o recebem-no em seu próprio nome. Não recebem a outro, mas recebem o profeta William Branham, porque este último profeta, Senhor, foi tão tremendo o seu ministério, foi tão tremendo o que o Senhor fez através dele, que nós, às vezes, teríamos vontade de estar lá no tempo em que ele viveu, mas nós fomos predestinados para estar aqui tão longe no Brasil, aqui tão longe em todas as partes do mundo, como também nosso querido e amado pastor lá na África, o pastor Diamantino, como tantos outros irmãos que surgirão, como tantos outros lugares que talvez também estejam proclamando a verdadeira mensagem, nós não sabemos, o Senhor sabe de tudo. Obrigado por todos, Senhor, por todos os teus filhos que estão manifestando, por todos aqueles que o Senhor viu antes da fundação do mundo, que não serão enganados pelas astutas ciladas interpretativas de Satanás. Obrigado, meu Pai. E mais uma vez, queremos rogar a Tua bênção sobre cada irmão. Talvez tenham uma necessidade que só o Senhor pode lhes conceder, uma cura, uma libertação. Ajuda, Senhor, ajuda o Teu povo. Nós somos dependentes de Ti. Muitas vezes o tratamento médico não é possível para vencer o mal, mas o Senhor está além de tudo isso, o Senhor está além do conhecimento humano, o Senhor está além da medicina humana, o Senhor é aquele que cura instantaneamente, o Senhor é como aquele homem que o irmão Brana conta, que produziu, quando aquele homem na oficina não conseguia consertar o carro, e chegou aquele homem de terno, e passou algumas instruções ao mecânico, e logo o carro funcionou. Aí ele foi perguntar, mas quem é você? Ele disse, eu sou engenheiro, eu que projetei o carro. Oh, meu Deus, o Senhor é o engenheiro das nossas vidas. O Senhor é quem nos projetou. O Senhor é quem projetou o corpo humano, o corpo do meu irmão, o corpo da minha irmã, que tem uma necessidade, uma enfermidade. O Senhor sabe como matar esses germes, como expulsar essas bactérias. O poder do teu sangue, Senhor, cura cada um, ajuda cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, além da boa palavra habitar em nossos corações, que o Senhor possa também dar saúde a cada um, dar livramento a cada um, no nome do Senhor Jesus. Estamos agradecidos ao Pai, porque o Senhor é um Pai bondoso que tem cuidado de nós e demonstrado o seu amor para conosco. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Estamos fazendo um tempo muito longínquo. Queremos ver se a gente começa a diminuir para 35, 40 minutos, né? Para não ficar tão cansativo. Deus abençoe os irmãos. E hoje é dia 15 de janeiro de 2021. Nós estamos pensando em até o final do ano, até o final do mês de janeiro ou até o começo do mês de fevereiro, já estarmos fazendo os cultos aqui no endereço onde eu moro, onde eu tenho um salão aqui atrás da minha casa, e convidar os irmãos para estarem presentes. Vai ser muito bom, tem muitos irmãos já comunicando que querem estar presentes e outros que querem que a gente transmita ao vivo as pregações.
Então é isso que faremos. Rogamos as orações dos irmãos e ao mesmo tempo estamos orando por todos para que Deus esteja sobre nós, nos guiando, nos ajudando, porque nós não temos capacidade nenhuma e é Ele quem faz a obra em nós. Amém, meus irmãos? Deus vos abençoe, Deus abençoe a cada um.